Bom dia, Bibiana. Ah, esse encontro nosso aqui dentro do Comunidade UX nasce com esse propósito de discutirmos consciência de dados, né, e até mais do que uma palestra, é muito uma troca. E, naturalmente, por estarmos nós dois aqui nesse espaço ainda maior, essa troca. Então, assim, eu separei uma série de materiais aqui, uma série de referências, mas não vou passar por uma apresentação, por um PowerPoint e tal, porque a pegada que a gente combinou, inclusive, com a organização, era justamente de poder abrir os elementos, os componentes técnicos, digamos assim, que sustentam esse processo. E por conta disso vai ser uma coisa muito mais, para ser mais mão na massa e a gente poder discutir esses aspectos mais técnicos, né? Quando a gente fala em consciência de dados, a gente está, de certa forma, brincando aqui, né, com esses termos que dizem respeito, né, à consciência de raça, né, a consciência das questões raciais com a ciência de dados, né, que é uma disciplina extremamente popular nesse momento. Então, a imagem travou para mim, Bibiana, não sei se tá tudo certo, se está me ouvindo. Vocês estão me ouvindo, meninas? Sim, estou te ouvindo, Paulo. Eu não sei se a Talvez a Bibiana Bibiana tenha segue nos travado. ouvindo. Como esse bate-papo é bem direcionado com ela, vou aguardar um pouquinho para ver se ela retorna aí. Bibiana voltou. Voltou. Tá nos ouvindo, Bibiana? Tá tudo Agora sim, perfeito. Acho que é minha internet, né? Desculpe. tudo bem. Eu estava comentando aqui justamente sobre essa o nosso foco aqui, né, do diálogo, para falarmos sobre consciência de dados, né, e quanto essa relação entre a consciência racial e a ciência de dados andam juntas dentro dessa perspectiva que a gente vai abordar aqui, né, talvez explorando algumas questões mais técnicas também, né, mas olhando com esse olhar de como isso se desdobra para o nosso dia a dia e como isso impacta, né, esse contexto da chamada justiça algorítmica, né, e os vieses de algoritmos que fazem parte do nosso dia a dia. Eu tenho como área de formação na graduação, muito focado em inteligência artificial, no desenvolvimento de sistemas especialistas na área da saúde, e meu mestrado foi em visão computacional, mais focado no reconhecimento de padrões, né? E meu tema, inclusive, foi análise de peças de cinema, né, de filmes, para identificação de violência em filmes, né, em vídeos estruturados, e agora todo esse processo dentro da ciência da computação, né, e estou agora no processo de doutoramento aqui no uso de blockchain também para a área da saúde, né? Então focado em dados de saúde, controle do paciente sobre os seus dados e tudo mais, né? Então eu vim, talvez ao longo da minha trajetória até navegando por outros caminhos, né? Que não estão diretamente relacionados à inteligência artificial, né? Mas é uma área de base, né, da minha formação. Naturalmente, tem muitas ramificações dentro da inteligência artificial, mas tenho boa parte da minha trajetória dentro da IA, mais focada nos modelos estatísticos e conexionistas, né? Não tenho tanta experiência na chamada inteligência artificial simbólica, mas, enfim, tenho conhecimento básico, né, dessas disciplinas. Naturalmente, aqui a gente vai acabar falando um pouco mais sobre modelos conexionistas e estatísticos, porque são efetivamente o que mais tem sido utilizado hoje, né, no mercado, tanto para machine learning como deep learning, né, e até mesmo nos processos
inteligência de negócio, né, analytics e tal, da mesma forma. Então, acredito que esses conhecimentos também são relevantes nesse aspecto. E gostaria de começar esse papo ouvindo de ti, assim, quando você ouve a expressão o algoritmo do Facebook fez isso, o algoritmo do Google mudou, o algoritmo fez tal coisa, foi culpa do algoritmo, os algoritmos invisibilizam as pessoas. Eu não sei, até se você quiser compartilhar um pouco da tua área, de qual lugar você vem, de quais são as tuas vivências, mas também queria te ouvir quando você ouve essa expressão, o que vem na tua mente, assim, o que você imagina quando você ouve essas expressões? Perfeito, bom demais te ouvir. Acho que é sempre bom pontuar também de onde que a gente está falando, para a gente conseguir chegar no ponto que a gente vai conseguir conversar, né? Melhor, enfim, comunicação. Eu sou jornalista, não faz muito que eu me formei, em 2019, ou seja, há muitos anos, mas parece que com a pandemia foi ali do lado, né? Sou jornalista, terminando meu mestrado agora em comunicação midiática, né? E eu trabalho especificamente nessa pesquisa como jornalismo de dados. Então, essa coisa do algoritmo, enfim, essa discussão, ela está sempre presente na comunicação, né? Enfim, no processo também do mestrado, eu tive algumas cadeiras que a gente trabalhou exatamente isso. Essa coisa da consciência de dados na lógica de raça, consciência de raça, é muito difícil porque a gente não trabalha tanto especificamente trabalhando, né? No geral, no mestrado em si, a gente não discute muito isso, né? A gente acaba tendo pinceladas de alguns professores. Então, li alguns livros, né? Sociedade de Caixa Preta, uns meio tipo essas coisas mais pontuais, assim. Mas, especificamente sobre raça, a gente fala muito pouco, principalmente essa questão da inteligência artificial. Mas a gente está ambientada aí nessa lógica do algoritmo, enfim, essas discussões perpassam a gente não pode acabar, né, sei lá, não tocando nelas, né? Mas é mais ou menos essa área assim, que eu perpasso, né? Tem muito pouco sobre inteligência artificial e é exatamente por isso que me chamou a atenção essa palestra. Bacana. E em relação a essa pergunta, quando você ouve a palavra algoritmo, né? O que te vem à cabeça? O que você imagina? Como é que você tangibiliza isso? Que vem na minha cabeça comandos, né? Querendo ou não, comandos. Essa primeira discussão sobre como ele nos limita, assim, tipo, como esses comandos nos limitam, não sei, ou na lógica do o que a gente vai ver, o que a gente não vai ver, né? Dentro das redes, assim, o que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer. Que tipo de conteúdo a gente vai consumir, que tipo de conteúdo a gente acaba não consumindo, querendo ou não, toca também a questão da nossa bolha e os limites do conhecimento. Então, nesse primeiro momento, o que me toca é essas decisões assim, do consumo, sabe? Uhum. Bacana, interessante. Né? Se fosse materializar o algoritmo num símbolo ou num objeto, né? Que símbolo, que objeto seria Nossa, esse? Assim? que objeto, que difícil essa. Acho que eu nunca pensei sobre isso. Não tem problema. A minha pergunta é muito mais porque se tornou tão popular esse termo, tão acessível no nosso dia a dia, que às vezes até ganha outros significados, né? O que é o algoritmo. Né? Tem, digamos assim, a definição técnica, né, do que é um algoritmo, mas tem também essa percepção, né, de mercado, essa percepção da sociedade em relação a esse tema, que também
é relevante, e eu acho que essas duas coisas se somam, né? A tua visão, né, da tua definição de algoritmo, ela parte desse lugar também, né, de como você, como uma pessoa da sociedade, né, percebe, né, os resultados, né, desse chamado algoritmo, e se a gente se referenciar, digamos assim, de maneira primária, as definições de técnicas, digamos assim, né, que a gente tem no mercado, por assim dizer, estamos falando aqui em que o algoritmo basicamente é um conjunto de instruções, conjunto finito de instruções com entrada, processamento e saída, né, de dados, né? Então, basicamente, isso que define um algoritmo. E hoje, né, com a evolução, crescimento de empresas como Google, Facebook, né, e outras empresas de características semelhantes, esse termo acabou posicionando quase como se o algoritmo fosse um, um grande executivo nessa empresa, né? Um grande tomador de decisão nessa empresa, como se fosse uma entidade, né, dentro do contexto dessa empresa. Mas na prática ele não é, né? Na prática o algoritmo, esse termo, o algoritmo que a gente usa, acaba nos levando para esse lugar que talvez até nos priva desse entendimento. Na verdade, são muitos algoritmos. Na verdade, em vez de ser essa entidade única, essa unicidade, são milhares de conjuntos de instruções dentro de um contexto corporativo que tem entrada, processamento e saída de dados. E que nas mais diversas aplicações dentro do negócio de uma determinada empresa, esses algoritmos vão sendo desenvolvidos e implementados, na maioria dos seus casos, né, por pessoas como eu e você. Né? Então, eles são muito mais afetados pela complexidade das diferentes nuances do próprio negócio do que a gente imagina. Né? Porque quando a gente coloca o algoritmo como uma entidade no contexto corporativo, dá-se para nós esse sentimento e essa impressão de uma singularidade que na prática não existe. Né? Então, essa singularidade talvez venha a se materializar de alguma forma num futuro. Não sei dizer quando, não sei dizer se isso vai acontecer. Mas hoje são vários pedaços de código, de instruções, de sistemas que estão acontecendo em diferentes locais, com diferentes entradas e saídas, com diferentes objetivos, que na soma geram um panorama de como a empresa funciona. Naturalmente, empresas que têm produtos com um propósito muito restrito, né, como, por exemplo, busca do Google. Né? A busca do Google, ela tem uma proposta de valor muito objetiva. Né? É você colocar palavras-chave e encontrar conteúdos de relevância. E esse processo nasceu de uma maneira mais simples, digamos assim, de estabelecer essa relevância. Então, no caso do Google, ele criou lá, sei lá, 20 anos atrás, essa técnica que ele chamou de PageRank, né, que é a métrica principal que o Google usava no começo, é quantas páginas da internet apontam para você quando se trata dessa palavra-chave. Então, ou seja, usou uma análise de relevância de uma palavra-chave perante as demais para aqueles sites. Então, ou seja, para você pontuar bem no Google, basta que os outros sites referenciem o seu quando se trata de um determinado assunto. Então, acaba que o Google nasceu em cima desse algoritmo, que é um conjunto é um software com comandos que, quais são as entradas? São todos os sites na internet que ele conseguiu varrer. Tá?
que esse algoritmo conseguiu varrer. Qual é o processamento? É pegar todas as palavras-chave dos links de todos esses sites e criar uma pontuação de para onde ele aponta, para onde eles indicam, e guardar essa pontuação, né, esse score, digamos assim, né, para cada palavra-chave baseado nesses links, e a saída é esse mapa, né? E quando a gente acessa essa interface, a gente vai lá e consulta esse mapa. Eu coloco a palavra-chave, ele vai lá, buscou, ele já pontuou, e ele vai gerar essa saída, dizendo, bom, a saída para essa entrada é essa aqui. Né? Então, o que permite que você, sei lá, se você escreva Coca-Cola, você vai pegar todos os sites que apontam para né, todo mundo que referencia esse site ao se referir à Coca-Cola. Naturalmente, o site da Coca-Cola, o site oficial, vai se destacar. Porque se as pessoas fez uma postagem em um blog falando eu tomei uma Coca-Cola, provavelmente vai fazer o link para o site da Coca-Cola. Né? Então, isso é a essência do algoritmo, do que é o algoritmo do Google original. Hoje ele está hiper complexo, né? Porque ele foi evoluindo ao longo do tempo, e hoje ele trabalha imagens, ele trabalha notícias, ele trabalha diferentes segmentos, ele trabalha regionalidades, ele trabalha gírias, ele trabalha hierarquia de palavras-chave, ele trabalha monetização de palavras-chave, né? Então tem toda uma mecânica para onde evolui. E cada um desses elementos é um outro algoritmo. Então, o algoritmo para as notícias, os algoritmos para as imagens, os algoritmos para o Brasil, os algoritmos para a Europa, ou seja, isso vai criando uma miríade de soluções, que aí você, de certa forma, é quase como se cada músico aprendeu a tocar o seu instrumento sozinho, e depois você junta todo mundo e vê que som sai dessa orquestra aqui. Óbvio que o Google vai conseguir ter o panorama do todo, mas ele vai em algum momento também olhar e dizer, esse músico aqui, nessa parte, essa passagem não tá legal, sei lá, saiu do ritmo, por exemplo, tá saindo do ritmo. E ele pode dar um foco naquilo ali. Mas muitas vezes o que acontece é que aí a gente aqui, como comunidade, faz esse trabalho. Deixa eu até colocar aqui, deixa eu abrir uma aba anônima aqui no navegador e vou compartilhar a tela contigo, vou fazer ao vivo aqui contigo esse teste. Vou colocar aqui no Google Imagens, né? Vou colocar bad hair, que seria um cabelo feio, vou botar até assim, ugly hair. Aí você já começa a notar, né, questões de raça, questões de gênero, né, que vão aparecendo automático, né? Então, vou botar aqui em português, cabelo feio. Primeiro lugar nessa busca, né, nesse resultado, né, é uma notícia. Mas olha a simbologia. Né? Eu conheço a Luana Daltro, é uma querida, mas cada vez que eu faço esse processo, me dói fazer essa busca e encontrar, né, uma mulher preta, mulheres pretas aqui, representando o resultado de uma busca por cabelo feio. Então, esse instrumento da banda, que é o algoritmo do Google para esse tema em específico, requer ajuste, porque não está funcionando de acordo. E aí a gente entra numa questão que é motivo de debates infindáveis, praticamente, em diferentes segmentos, que é uma análise tecnicista desse resultado e uma análise sistêmica desse resultado. A análise tecnicista desse tipo de situação, ela avalia que, bom, o algoritmo está falho, vamos mexer no algoritmo até ele gerar melhores resultados, mas isso está sendo feito com base nos parâmetros A, B, C, D e tal, ou seja,
a análise tecnicista defende o método, né? E se propõe a acreditar que o método está adequado e busca muito mais do que tudo o rigor metodológico. Ou seja, eu fiz o processo todo certo. Por que você está discutindo o resultado, se o método está correto, né? Já uma análise sistêmica disso tudo entende o contexto no qual isso está inserido, a ponto de avaliar que os vieses inconscientes das pessoas que trabalham dentro desses espaços invariavelmente influenciam o processo de tomada de decisão, né? Então, é indiscutível e é indissociável essa composição para uma análise sistêmica dos resultados dos algoritmos, né? Então, essa complementaridade ela é importante de ser analisada. Naturalmente, o rigor técnico e o método ele é importante porque a gente, naturalmente, precisa ter capacidade de avaliar a maneira como o processo foi implementado. Mas o contexto no qual isso acontece, essa visão sistêmica, isso é fundamental para que a gente consiga ter uma visão para além dos meios e dos fins, né? E a gente consiga ter uma análise em termos de conjuntura e o entendimento do poder transformador, né, na sociedade que os resultados desses processos geram, né, e podem gerar ainda mais, né? Ou seja, se ao fazer uma busca no Google por cabelo feio, a pessoa se deparar com uma página que diga: nós no Google não sustentamos buscas como essa, né? Se você tiver interesse em assuntos dentro da nossa política, clique nos links abaixo, que aí pode ser lá, cabelos divertidos, cabelos diferentes, cabelos étnicos, cabelos padrão, e aí vai estar lá, ali se a pessoa clica e vai para o caminho. Ou seja, existe um contexto sistêmico nisso tudo que pode ou não ser abraçado. Porque a visão tecnicista ela para nessa questão do método. Então, o método foi adequadamente executado. Se o resultado não foi satisfatório, iremos trabalhar no método até conseguir, e vai chegar um ponto de, cara, o melhor resultado que nós conseguimos chegar com as variáveis que nós temos foi esse. E do outro lado tem pessoas dizendo, cara, dentro de uma conjuntura, esses seus resultados estão muito longe de chegar perto do satisfatório. Você, como empresa, como corporação que é responsável por esse algoritmo, pode fazer algo em relação a isso ou não? Essa é o grande debate, digamos assim, que a gente identifica hoje no que diz respeito a essa grande banda, né, que eu falei, me referi aqui, fiz esse exemplo, que são as empresas de tecnologia hoje, que não há dentro desses extremos. Não existe uma entidade essencialmente maléfica ou articulista em termos de criar isso de maneira deliberada. Não temos esse extremo. Mas também não temos o outro extremo de que os parâmetros estavam aqui todos corretos e esse foi o melhor resultado que a gente conseguiu encontrar. Tem algo no meio disso tudo aqui que é importante, né? E dentro desse algo, essa complexidade de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo para dar esse contorno e a baixa capacidade das empresas de entender que o seu papel, né, perante esse contexto sistêmico não precisa só se resumir ao resultado do algoritmo, né? Você pode assumir mais responsabilidades, né? E você deve assumir mais responsabilidades e protagonismos dentro desses desdobramentos, dentro desses contextos, né?
Eu não sei se você chegou a ver, Bibiana, as polêmicas recentes no ano passado, final do ano passado, em relação ao Twitter e os algoritmos de exibição das imagens no Twitter, viu? Sim, 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 sim. Acho que a gente falou na aula, inclusive, sobre isso, algumas Ah, polêmicas. legal. Então, assim, o Twitter passou por uma situação em que, quando você postava imagens muito grandes, existe um algoritmo, não o algoritmo do Twitter, né? Um dos vários algoritmos que o Twitter tem, utiliza uma base de várias imagens de exemplo para tentar identificar regiões de interesse para poder mostrar pequenininho no celular para a pessoa uma parte dessa imagem para que ela possa clicar e ver a imagem completa. Esse algoritmo comprovadamente priorizou rostos de pessoas jovens, brancas, em detrimento a pessoas não brancas, né, e idosas, por exemplo. E isso gerou muito debate na comunidade e cobranças para a marca, né, que num primeiro momento veio com essa resposta, tipo, gente, não fizemos isso de propósito, não fui eu, foi o algoritmo. Né? Então, é o novo, né? O meu cachorro comeu o meu dever de casa, né? A pessoa bota a culpa no algoritmo, né? Então, foi o algoritmo. E pegou muito mal esse posicionamento, porque a empresa acaba deixando de se responsabilizar pelos resultados das coisas que elas geram. E aí acabou que o Twitter criou um programa de incentivos financeiros para as pessoas trabalharem os algoritmos para que a comunidade conseguisse contribuir para esse processo para que ele pudesse melhorar de uma maneira mais rápida. Né? E isso aconteceu bem recentemente e tem um estudo aqui que eu vou compartilhar contigo aqui agora. Deixa eu só achar ele aqui. Tá, estou com a página aberta aqui, que é o do HALT. HALT Saliency Algorithm Bias Evaluation Group Photos. Esse grupo de trabalho aqui, esse time chamado Halt AI, é uma startup, né, lá de Toronto, né, fundada por mulheres na Universidade de Toronto, que tem o foco em medir diversidade e vieses, algoritmos de inteligência artificial. E fez uma análise do algoritmo do Twitter através de diversos parâmetros aqui. Né? Então, pega essa imagem, por exemplo, aqui pode ver as regiões de interesse. Né? Então, aqui onde a pessoa com deficiência, por exemplo, ficou de fora da área de destaque no algoritmo, né? Com diversos parâmetros. Né? Então, na maioria das situações. Em imagens com pessoas pretas retintas, o algoritmo deu mais ênfase na estampa do boné do que no rosto da pessoa, né? Em alguns cenários. Deu ênfase na região, né? No caso da menininha aqui, onde tem o reflexo, né? Do sol, mais por uma região mais clara, do que no rosto dela, né, que tem a pele retinta. Olha a área aqui, ó, de foco principal. Tá bem na roupa dela e não no rosto, né? Então, fica evidente, né, o quanto o algoritmo está longe, né, desse ponto, né, de poder efetivamente ser inclusivo, né, no rosto da pessoa jovem, né, inclusive podendo até no recorte excluir, né, o rosto da pessoa idosa. Né? E esses desdobramentos eles são muito impactantes e especialmente no que diz respeito ao reconhecimento facial, né? O reconhecimento de imagens, né? Aqui a gente encontra uma seara muito relevante nesse sentido, né? E aqui eu faço, né, uma referência obrigatória, né? O quase que obrigatória aqui ao trabalho da Joy Buolamwini, que é uma pesquisadora nigeriana do MIT Media Lab, que ficou
é muito conhecida como a criar, né, a Liga da Justiça dos Algoritmos, mas também por uma fala dela no TED, né, no TED Talks, no qual ela justamente expõe essas questões dos vieses nos algoritmos de coisas que ela vivenciou como pesquisadora, de os primeiros algoritmos, né, as câmeras com reconhecimento de detecção de rosto, nas quais toda a equipe, ao testando essas câmeras, né, olha, uma pessoa vai para cá, vai para lá e vê se o algoritmo consegue encontrar o rosto da pessoa, ao que ela, na primeira experiência que teve de acessar essa câmera, se posicionou, né, em frente à câmera e a câmera não detectou seu rosto, né, e fez isso de diversas formas, diversos ângulos, e não funcionou, e aí, né, a resposta da marca, mas é que nós utilizamos aqui um algoritmo que, assim, assado, que era um algoritmo de código aberto, né, ou seja, um algoritmo que é difundido pela comunidade, qualquer marca de câmeras, como nesse caso, pode utilizar, ou seja, um algoritmo extremamente popular e utilizado por diversas marcas para fazer detecção facial, baseada num processo de treinamento desse algoritmo que não considerou rostos de pessoas pretas. Né? Então, e aí a Joy criou esse projeto, né, chamado a Liga da Justiça aqui, né, que é o Algorithm Justice League, né? Aqui está, né, a fotinho da Joy com essa máscara, né? De certa forma, fazendo aqui também uma referência indireta aqui, né, ao Frantz Fanon, né? Com o Peles Negras, Máscaras Brancas, né? E que também traz, naturalmente, uma série né, como obra hoje antológica, né? Justamente da questão do apagamento, né, da individualidade do corpo, de um corpo negro dentro de uma sociedade embranquecida, né, e com um pensamento eurocêntrico, né? Então ele como homem das Antilhas se encontrou numa situação em que na França ele era tratado como antiliano, né, e nas Antilhas ele era tratado como francês, né? Então a dupla perda de identidade da pessoa preta em convivência numa sociedade embranquecida. E os algoritmos nos colocam exatamente nessa mesma situação. Então, quando você abre um filtro no Instagram para tirar uma foto de você mesmo, e essa foto vai fazer um clareamento da sua pele de maneira automática, isso dialoga com com os mesmos valores. Eu vou pegar a câmera aqui, vou catar o primeiro filtro aqui, ó. Eu abri o Instagram, vou pegar o primeiro filtro que está na direita aqui. Não, inclusive, ganhei até uma maquiagem aqui. Acabei aqui, fiz agora aqui, ó. Então, já que está sendo gravado aqui, né? Quem está assistindo a gravação do nosso bate-papo aqui, vejam, né? Um Fausto branco, né? Né? Com os lábios vermelhos, né? Enfim, imediatamente tirado agora, aqui ao vivo. Corri o risco de não, de não dar tão certo esse experimento. Vou postar esses stories aqui, inclusive. Vou botar peles negras, máscaras brancas. Experimento durante o comunidade UX. E é sobre isso que a gente está falando. Ou seja, quando a pessoa convive num ambiente digital, virtual, no qual constantemente ela está exposta a esse tipo de situação, esse embranquecimento destrói as relações identitárias de duas formas, né? Duas vezes, né? Então, essa relação com o Fanon é super importante também por conta disso. O primeiro eu não passo a ser um homem branco.
a partir do momento que eu tiro essa foto com esse filtro. Mas eu também deixo de ser uma pessoa negra. E eu perco 2 vezes, porque eu recaio em um lugar de negação dupla, né? Um lugar do não ser. Né? E isso reproduz, né, um pensamento muito cruel da desumanização do corpo negro, que pauta milenar, porque quando da escravização dos corpos negros de África, né, por todos esses desdobramentos dessa grande diáspora, a igreja defendia, justificava a escravização dos corpos negros num fato de que as pessoas negras não tinham alma. Ou seja, você pode escravizar essa pessoa negra porque ela não tem alma. Então, a desumanização do corpo negro, ela se reproduz dentro desse contexto, nesse momento da dupla negação da individualidade do ser negro dentro do ambiente digital. Porque você não se torna uma pessoa branca, mesmo você tendo elementos culturais, você ouvindo as músicas, você consumindo a literatura, o pensamento, a conjuntura, a política, a geopolítica, né? Enfim, que determina, digamos assim, a eurocentricidade do contexto social, e você abandona ou se distancia da raiz cultural ancestral da qual você vem e perde esse reconhecimento entre os seus irmãos e as suas irmãs. E eu falo isso assim, não vou dizer com total tranquilidade, mas eu falo isso dentro de um lugar de bastante reflexão da minha parte por ter sido um homem negro de origem periférica do interior do estado, que cresceu dentro de uma cultura embranquecida, buscando sempre dialogar com uma cultura eurocentrada para me sentir aceito na sociedade. E que hoje, né, depois de me tornar um homem adulto, né, e de ter constituído família e ter conseguido desenvolver consciência sobre algumas pautas, buscado questionar esses espaços, buscado questionar esse contexto, buscado modificar esse contexto e buscado estabelecer, né, reestabelecer essas conexões ancestrais. Porque essas conexões ancestrais me permitiram estar aqui, me sustentaram chegar nesses espaços, me aceitaram distanciar dessa cultura para poder trilhar esse caminho, e, além de tudo, agora ainda me acolhe de braços abertos para que eu possa, de novo, ser, né, um homem negro que consegue desenvolver a sua consciência de raça e desenvolver a sua consciência da importância do papel dentro dos diálogos, né, de tecnologia, que são os espaços nos quais eu ocupo, de trazer e navegar por essas pautas. Ou seja, uma ética e uma cultura muito acolhedora desse ponto de vista, e que a gente tem a oportunidade de promover nesse sentido. E a gente dialoga historicamente com tecnologias com relação direta com as pautas raciais há milênios. Eu tive a oportunidade de entrevistar a Ytasha Womack, que é escritora afrofuturista, baseada em Chicago. Ela fez a abertura de um evento chamado Futuro é Preto, que nós realizamos em 2020 aqui no Brasil, que foi um evento, enfim, focado em saudar e festejar a produção do afrofuturismo, né, buscando naturalmente esse recorte do afrofuturismo brasileiro, mas a Ytasha, né, também como referência global no tema, fez a gentileza de participar conosco na abertura, e ela fez uma fala, né, o evento está gravado, disponível para quem quiser assistir, né, no YouTube, só procurar lá para o Futuro é Preto. E a Ytasha fez uma fala que
quando ela fez esse comentário, na hora, eu já tive aquele ponto de inflexão imediato que foi, ela disse, o conceito de raça é uma tecnologia criada pela branquitude para justificar as violências realizadas em relação aos povos originais da África. Ou seja, não existia esse conceito de raça. Ele foi criado como uma tecnologia. É uma tecnologia, né, de segregação, nesse caso. Ou seja, uma tecnologia elaborada para segregar recortes da nossa sociedade e atender os interesses de uma parcela da sociedade com domínio socioeconômico e cultural. Partimos desse lugar, né? Outra tecnologia totalmente conectada a esse processo são as técnicas, os métodos, os materiais criados dentro da ciência, ou então assim chamada eugenia, que é ou foi uma ramificação da ciência que utilizou essa outra tecnologia do recorte racial como um elemento de análise tecnicista, né? Nesse caso científica, das aptidões ou não aptidões humanas baseada no recorte racial. Ou seja, o pensamento eugenista criou argumentos técnicos científicos para justificar uma ideia ou um ideal de raça pura, que dialoga diretamente com todo o movimento de violência ocorrido no Holocausto durante o nazismo na Alemanha em relação aos povos judeus, mas que se desdobrou muito facilmente, né? Porque também é parte, né? É parte do pensamento nazista, né? Aplicar o mesmo pensamento para os povos pretos e, aí vale muito esse comentário, para os povos latinos. Porque você, pessoa branca que está assistindo essa gravação aqui, desse bate-papo, você é branco aqui no Brasil. Pisou fora do Brasil, você pisou nos Estados Unidos, você é latino. Né? E você está nesse mesmo lugar. Né? E é um lugar que a gente não quer estar como pessoas pretas. Importante entender, né, tudo esse contexto de não lugar, esse com certeza é um que a gente não quer estar. Então, o eugenismo foi criado como uma tecnologia para justificar um pensamento supremacista. E olha onde reside a raiz, digamos assim, do pensamento eurocêntrico nas suas contribuições, que utiliza a lógica e a filosofia como elementos de análise estruturada da conjuntura, né, ou da sociedade como um todo, para justificar os seus vieses. E a gente entende muitas vezes que, nossa, bom, dado todo esse raciocínio, né, a crítica da razão pura, lá vou pegar aqui o Descartes como apenas um exemplo, construída dentro de um argumento que tem lógica, porque ele é estruturado, se entende que isso é um pensamento iluminado, que isso é um pensamento culto, isso é cultura, isso é sabedoria, isso é conhecimento. E as relações totalmente diferentes, porque partem de outros lugares e se movimentam para outros lugares, de outras culturas, como a cultura africana, que nasce dessa relação sistêmica, dessa relação coletiva, dessa relação do todo, dessa relação sustentável da nossa atuação, essa sabedoria ancestral que navega pela oralidade, conecta-se de maneira sustentável ao meio ambiente e à comunidade, isso perde totalmente o sentido, porque nós somos tidos como selvagens. E o termo selvagem, por ser da selva, foi percebido como algo menor de quem acessa
as grandes universidades, de quem acessa as grandes bibliotecas, de quem acessa as grandes linguagens, de quem acessa as grandes áreas do conhecimento pautadas pela lógica e pela epistemologia. E aí, dentro de todos esses desdobramentos, eu pego uma outra tecnologia que é muito simples e muito simbólica em relação aos mecanismos de sobrevivência da população preta no mundo todo, dentro desse contexto de apagamento, que é o Green Book, né, o chamado o livro verde. Né? Não sei, Bibiana, se você já ouviu falar, mas está afirmando com a cabeça. Sim, ouviu falar? Eu estou acompanhando, mas pode falar um pouco mais sobre o Green Book. Certo. O Green Book foi um mecanismo criado pela população negra nos Estados Unidos como o guia de sobrevivência, o guia de bolso da população preta norte-americana, listando lugares de diferentes tipos, restaurantes, clubes, associações, igrejas, nos quais a população negra era aceita, nos quais a comunidade negra frequenta. Lugares que são seguros para serem acessados. Então, a pessoa negra que viaja para algum lugar utilizava esse livro para não correr o risco de acessar um lugar que não deveria e simplesmente não voltar para casa. Esse é o contexto no qual existe, no qual essa tecnologia tão simples quanto o Green Book atua. E esse paralelo entre a ciência eugenista, né, o braço científico da eugenia, do outro lado, algo tão simples quanto o livro, né, um catálogo de referências, demonstra as diferentes perspectivas a partir de diferentes raízes culturais e, obviamente, de todos os desdobramentos históricos, né, do que o sequestro dos corpos negros no mundo todo fez, que é assim, a gente hoje lida com tecnologias de sobrevivência. Hoje, há muitos milênios, né, há milhares de anos, justamente por esse contexto, né, de risco de vida a cada 23 minutos, no qual um jovem negro do Brasil morre, né, e no mundo todo essa situação também acaba acontecendo em diferentes escalas. E são tecnologias, né, totalmente diferentes, e aí eu, né, queria fazer um parênteses muito pequeno aqui, né, tanto para ti, Bibiana, quanto para quem está assistindo a gravação. Recomendo, não como não que isso vá trazer qualquer tipo de alegria ou satisfação para você que vai assistir, mas recomendo que veja um filme chamado Green Book, né, que é um filme que conta a história de um artista de jazz negro que viaja pela região da Geórgia, nos Estados Unidos, que é, até hoje, né, os redutos supremacistas mais assim arraigados ainda nos Estados Unidos até hoje, mas para fazer uma turnê. Ele é a estrela que foi viajar para levar sua música para diferentes rincões nos Estados Unidos. E levou o Green Book porque ele, como homem negro, teve que se hospedar em lugares, em hotéis, em restaurantes que são seguros de serem frequentados pela população negra. Agora, a grande questão, e eu vou fazer, não vou dar o spoiler aqui do filme, mas eu gostaria de convidar vocês a olharem o filme a partir dessa perspectiva de quem é o protagonista do filme. Por quê? Quem protagoniza o filme, se não me engano, o ator é o Viggo Mortensen, é o motorista do artista. A história é contada a partir da perspectiva do motorista branco que dirigiu o homem negro pelos Estados Unidos. E isso é muito relacionado àquele conceito, né, do white savior, né, que é bem analisado e criticado, digamos assim, na construção das narrativas, que é o salvador branco, né, que é o homem branco, cisgênero, que é o protagonista. De alguma forma, ele tem que ser o protagonista. Ou seja, numa história na qual o homem negro protagonizou uma série de fatos, né, porque é baseado em fatos, né, o filme,
Mesmo assim, a peça de cinema toda é construída a partir do protagonismo do homem branco. Né? Então, essa é a tecnologia que a gente está se referindo. Porque existe, né, o mesmo elemento que acontece na busca do Google, acontece lá dentro do trabalho de roteiristas do filme, que vai adaptar um roteiro para o cinema de uma história de um homem negro. Né? Então, é sobre isso, né, que a gente está falando de alguma forma. Né? E antes que eu me esqueça, né, gostaria de fazer uma referência aqui direta, né, falamos sobre Joy Bolamwini, né, esse é um trabalho super relevante, mas é impossível falar sobre justiça algorítmica e vieses inconscientes ou vieses em algoritmos aqui no Brasil sem fazer uma referência ao trabalho da Ana Carolina da Hora e ao trabalho do Tarcísio Silva, que são, na minha opinião, os maiores expoentes do tema no Brasil, e tem conteúdos de altíssima relevância. O Tarcísio, inclusive, acabou de lançar um livro em relação ao tema que chama Racismo Algorítmico, Inteligência Artificial e Discriminação nas Redes Sociais. Então, um livro que acabou, está quentinho, acabou de sair, né? Eu nem li ainda, né? Mas recomendo porque acompanho o trabalho do Tarcísio, é um trabalho maravilhoso. Então, assim, eu sou aprendiz dessas pessoas, né? E que bom a gente poder saudar, né? E andar nos ombros dos gigantes aqui, amparado pelo trabalho de pessoas tão relevantes, que são cientistas que exploram esse tema e são extremamente relevantes nesse assunto. Então fica aqui, né? Também essa minha dica, né? De exploração desses aspectos. Eu gostaria de avançar aqui para uma pauta nova aqui, talvez para o nosso segundo momento aqui do encontro, mas deixo aberto aqui, Bibiana, se você quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma contribuição, né, em relação ao que a gente viu até aqui, fica super à vontade, né? E aí depois da gente fechar bem essa etapa, a gente aí sim avança para o próximo ponto. Perfeito. Eu queria pontuar que a questão do termo tecnologia, suas definições foram reorganizadas na minha mente. Vou pensar mais sobre isso, com certeza. E vou pensar, inclusive, questionando algumas coisas, né, para ser produzidas, que a gente, querendo ou não, a gente gosta de produção. Então, vou pensar bem sobre o caso e rever questões assim, que são importantes, o que puder ser reorganizado aqui na mente. Outra questão também é sobre o compilado, depois que tu trouxeste sobre raça, enfim, sobre as discussões, pontuando também a tua vivência, e são discussões que agora estão mais presentes no que eu estou trilhando agora, assim. Estou pensando muito em fazer psicologia, seguir na área da psicologia, nessas vertentes, assim. Porque o pensamento africano, a psicologia africana, chegou até mim faz pouco tempo, e várias coisas que tu falaste deram insights, e vou pensar sobre também, estou tentando me mergulhar, provavelmente não vou entrar na pós agora com isso, poderia, mas não vou, eu acho que eu preciso de muito mais escopo, porque é uma discussão delicada, né? E várias referências aí para se tomar, para se discutir, mas eu pretendo, então, entrar dentro dessas linhas e discussões teóricas na psicologia e depois unir também com a comunicação, né? Como tu mesmo falaste, vários exemplos que são possíveis de discutir e se conversar. Então, eu estou mergulhando e absorvendo várias coisas que tu falaste, também nessa linha, sabe? Também como comunicóloga, mas também como pessoa que vai estudar daqui para frente psicologia e nessas vertentes também. Então, acho que com isso podemos andar um pouco mais, mas que deixe claro, está aqui em mim também essas considerações que tu fizeste. Excelente, muito bom. Vamos nessa aqui, vamos
avançando, então, aqui, obrigado pelos teus comentários, né? E são tanta coisa que acontece, como falou, tantas referências, tanta gente, né? Tantos trabalhos relevantes, né? E eu tô aqui, né? Scratching the surface, né? Ou seja, estou só no básico do básico, assim, né? Em relação a esse assunto, porque ele é profundo, ele é complexo, ele é abordado por especialistas, ele é um assunto sério, né? Obviamente, o propósito aqui era justamente a gente... Vamos posicionar o tema, né? E vamos discutir essas questões que estão acontecendo mais, digamos assim, para gerar primeiro, digamos assim, vamos jogar poeira para cima, para a gente entender os posicionamentos e os lugares, né, de algumas coisas, porque a gente é nos tirar dessa perspectiva diariamente, né? Até porque a gente tem vivido cada vez menos espaços, né? Para, digamos assim, para debates a partir da dúvida, né? Então, né, a gente aqui é um espaço para a gente poder contemplar a dúvida e buscar pontos de aprendizagem, enfim, de conhecimento. E aí, nesse desdobramento, eu queria trazer essa segunda metade da nossa conversa, aí explorar um pouco mais dos elementos que pautam a construção desses algoritmos, né? Porque, em geral, quando nós nos referimos à justiça algorítmica ou essa ciência de dados que eu me referi e os desdobramentos que isso traz para a nossa consciência racial, em especial, dialogam diretamente com inteligência artificial, né? Então, na verdade, quando a gente fala em tecnologia, a gente está falando também de um capítulo específico de tecnologia, né? Eu estou falando de um conjunto de técnicas bem específico, que é o conjunto de técnicas da inteligência artificial, né? Que é obviamente, um campo da ciência amplo, muito amplo, mas que mesmo assim é uma análise um pouco mais restrita de tudo que a gente pode contemplar em termos de tecnologia ou, né, a ciência da computação, né, e os seus desdobramentos. É um recorte, né? Existem muitíssimas técnicas e quando nós falamos sobre algoritmos, de alguma forma nós estamos falando sobre inteligência artificial quando a gente se refere a essa análise um pouco mais ampla do que é o algoritmo, né, e esse desdobramento nessa decupagem que a gente está fazendo agora. E aí a inteligência artificial ela surge como uma forma, né, extremamente popular de se fazer isso, né? E às vezes a gente fica com o entendimento de que tudo que é tecnologia é inteligência artificial. E não é verdade, né? Existem muitíssimas técnicas computacionais que não usam inteligência artificial. Até coisa simples, você pode fazer um algoritmo que sei lá, identifica o rosto da pessoa numa foto sem usar inteligência artificial. Talvez o resultado não seja tão bom, mas é possível, né? E eu já tive a oportunidade de fazer lá no mestrado, algoritmos, como a gente costuma chamar, morfológicos, né? Que utilizam elementos da morfologia do rosto, né? Então, vou entender que o rosto tem mais ou menos uma característica que, né, vai ter a área dos olhos, nariz, boca e tal, mas pode ser que funcione para pessoas sem óculos. Pessoas de óculos não funcione. Funcione com pessoas sem barba, funcione com pessoas com barba, funcione em pessoas brancas, não funcione em pessoas pretas. Ou seja, acabamos de discutir um algoritmo que não é inteligência artificial, mas está suscetível às mesmas questões dos vieses. Porque quem é que escreveu esse algoritmo? Foi uma pessoa. Assim como quem parametrizou essa inteligência artificial também foi uma pessoa. Também parte de um contexto, um grupo de pessoas, né? Então, modelar uma solução de software, né, de tecnologia, para fazer essa detecção facial, se eu levar em consideração o tom da pele, por exemplo, pode ser que pessoas pretas retintas não funcionem. Por quê? Eu não levei isso em consideração, né? Então, esse esse entendimento dos lugares de onde partem as pessoas para a busca desses lugares. Antes que eu me esqueça, deixa eu pegar aqui, tá aqui na minha biblioteca, só um segundinho. Ah, tá aqui. Estava bem na minha frente aqui.
Também existe um outro livro aqui, né, da Kate O'Neill, que é o Weapons of Math Destruction, né, que é, traduzindo para o português, para a tradução livre, seriam armas de destruição em matemática, né, que é uma referência também, um livro referência do ponto de vista de não do recorte racial e da justiça algorítmica, até porque Kate O'Neill é uma mulher branca, mas do ponto de vista justamente dessa, né, o tamanho do impacto do desdobramento da análise humana na construção das soluções de inteligência artificial e de análise de dados. Né? Então, você tomar isso como verdade absoluta, porque simplesmente tem lógica, é um erro tremendo. Né? E ela explora justamente exemplos, situações nas quais a nossa capacidade limitada de elevação de consciência como indivíduos numa sociedade vai limitar também aquilo que essa tecnologia é capaz de nos entregar. Né? E aí, dentro desse recorte específico da inteligência artificial, nós também temos muitíssimos desdobramentos. Né? Então, a inteligência artificial ela pode se ramificar em áreas como otimização, reconhecimento de padrões. Deixa eu até vou pegar aqui, ver se eu acho no Google aqui. Artificial Intelligence Areas. Vou botar aqui. Ver se eu... aqui, ó. Deixa eu pegar esse aqui. Não, que é áreas de aplicação. Deixa eu ver aqui, tem um mapa mental. Pode ser essa imagem aqui. Vou usar essa aqui como... Não está perfeita, mas ela já é bem representativa. Cadê a nossa janela? Acho que é essa aqui. Está aparecendo aqui, Unraveling the Enigmatic Artificial. Tá, legal, bacana. Aqui, ó, essa imagem mostra um pouquinho desses desdobramentos aqui na inteligência artificial. Eu tenho sistemas especialistas, eu tenho processamento de linguagem natural, eu tenho machine learning, eu tenho fala, visão, né, robótica. Eu não gosto muito desse desdobramento, mas ele já é bom o suficiente para a gente entender qual que é o ponto que eu gostaria de trazer. Todo machine learning é inteligência artificial, mas nem toda inteligência artificial é machine learning ou é deep learning. Né? Então, eu gostaria de conceituar e pontuar esses conceitos, porque isso é importante de se entender. Existem, por exemplo, técnicas de inteligência artificial que não se baseiam em aprendizagem para terem seu efeito. Né? Eu vou mostrar aqui uma técnica que é a técnica de redes bayesianas, né? Que foi a técnica que eu usei lá quando fiz a graduação. Né? Aqui tem um exemplo de uma rede bayesiana. Né? Que tem uma série de fatores aqui para decidir, por exemplo, se você gera um alarme ou não, baseado em... O que é burglary? Acho que é tipo saques. Deixa eu pegar aqui. Burglary. Roubo, né? Saques, né? Exatamente isso. Então, quando acontecem roubos, ou tem um terremoto, ou a Mary ligou... não, aqui. Né? Essa é a lógica, né? Se tem roubos ou terremotos, né, isso vai influenciar, né, a geração de um alerta. E que aí vai influenciar o John ligar ou a Mary ligar, dependendo da situação ou outra. Deixa eu ver aqui se eu consigo visualizar os dados aqui. Tá aqui. Opa. Apareceu os dados, mas tá aqui. Olha aqui, o modelo, ele é um grafo, né? Ele é chamado um grafo direcionado acíclico, né? Ou chamado DAG. Por quê? Ele é um grafo, né? Como a gente está vendo, né? Esse desenho aqui, né? Ele é direcionado, ou seja, ele tem todas as relações entre essas bolinhas, esses nós, ela tem uma flecha, tem um sentido, ou seja, ele é direcionado. E ele é acíclico porque, por definição, esse modelo não faz sentido que um item que está aqui
a ponte para o item que está aqui. Porque ele é, de certa forma, uma estrutura, uma derivação de análises, né? Mas isso é um modelo de inteligência artificial que não é baseado em aprendizagem. Isso aqui não é machine learning, mas isso é inteligência artificial. Porque eu estou, de forma artificial, representando uma inteligência. Claro que aqui é um caso de exemplo, né? Então, aqui, por exemplo, num sistema estatístico, né? Um sistema, na verdade, probabilístico, de tomada de decisão. Então, eu tenho a probabilidade a priori, né, como a gente costuma chamar, de acontecer um terremoto. De acontecer ou de não. Tipo, 2% de chance. Não, na verdade 0,2% de chance de acontecer um terremoto. E 99,8% de chance de não acontecer. Ou seja, são as probabilidades a priori. Eu já parto dessas probabilidades, né? Aí aqui as probabilidades de acontecer ou não o roubo. 99%, 99,9% de chance de não acontecer e 0,1% de chance de acontecer. E aí o alarme, ele é baseado nessas variáveis de alarmar, né? E sim acontecer um alarme. Caso aconteça roubo e terremoto, ou não alarmar, caso tenha roubo e terremoto. Então, tem, por exemplo, aconteceu o roubo e aconteceu o terremoto. A probabilidade de alarmar é 95%. Aconteceu o roubo, mas não aconteceu o terremoto. Aconteceu o terremoto, mas não aconteceu o roubo e não aconteceu nenhum dos dois. E aí eu tenho uma derivação no modelo probabilístico de cálculo, que aí vai definir as probabilidades, né, da Mary ligar, né? Ou seja, se alarmou, 70% de chance que a Mary vai ligar. Né? Se alarmou, 90% de chance que o John vai ligar. Claro que aqui é um exemplo, né? Agora você imagina você ter lá em cima cidade, né, o bairro em que a pessoa mora, a renda per capita, se tem emprego formal ou não, se tem casamento ou união estável formal ou não, se tem empresa aberta ou não, e vai criando essas relações e no final você vai colocar lá se você vai conceder crédito ou não vai. E aí a gente começa a entender que, mesmo não tendo um processo de aprendizagem, né, isso aqui é uma técnica muito usada para sistemas especialistas. Quem é o especialista que vai sentar e estabelecer os pesos? Que vai dizer, não, mas para o nosso modelo, a pessoa ter um emprego formal é super importante, porque é um risco de crédito, né, a pessoa não ter um emprego formal. Mas quem são as pessoas que precisam crédito? E quem é que está na informalidade? É a população preta e periférica do Brasil. Ou seja, é muito fácil você usar o tecnicismo para dizer, não, mas é que eu não posso expor a empresa ao risco. Não, mas você não pode usar outras variáveis? Né? Tem emprego informal, né? A pessoa conseguiu, sei lá, fazer um treinamento de educação financeira e obteve uma nota 9 de 10, ela tem reconhecimento de outras pessoas da comunidade, né, da sua atuação, do seu papel, ou seja, de qual lugar você parte, quais variáveis são importantes e relevantes para você tomar essa decisão. Né? E isso é uma técnica de inteligência artificial. Também está relacionada a esse processo de tomada de decisão. A diferença desse modelo para um modelo de inteligência artificial, de machine learning, perdão, é que o modelo de machine learning ele vai pegar milhares, se possível, milhões de exemplos, dizendo a pessoa com tal característica, mora em tal bairro, tem tal renda, tem tantos filhos, tem emprego formal ou não tem, teve o crédito aprovado de tanto, de 0 a, sei lá, 1 milhão de reais.
e vai pegar todos esses dados e o algoritmo vai aprender a fazer esse processo. E aí eu pego a rede neural, né, que é, né, talvez a técnica mais, talvez não, certamente a técnica mais utilizada nesse processo de machine learning atualmente, né, inclusive em referência ao meu orientador no mestrado, redes neuroniais, né, porque ele tinha uma crítica muito pesada nesse sentido, porque não são redes de neuras, né, são redes de neurônios. Essas redes de neurônios, né, essas redes popularmente conhecidas por redes neurais, elas fazem um processo muito parecido com esse, de inferência, né, no caso, né, de probabilidades. Ou seja, é um modelo de calibragem de probabilidades. Só que, em vez de ser baseado num conhecimento do indivíduo ou do grupo de indivíduos, baseado em exemplos. Então, eu crio uma estrutura básica, que são quais são as entradas da minha rede neural. Aí vai ter, de novo, bairro onde mora, idade, se tem emprego formal ou não tem, quantidade, número de dependentes, etc, 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 gênero, né? Então, uma série de fatores aqui que pluga, que entram, alimentam essa rede. E do outro lado eu vou ter o score de crédito. E esse algoritmo vai ficar olhando esses exemplos e calibrando automaticamente os pesos, baseado nos exemplos. E aí ele vai dizer, ó, essa pessoa morava em tal bairro, tinha uma renda tal, tinha emprego formal ou não tinha filhos ou não tinha, o crédito concedido foi R$1.000. Ah, essa outra aqui, nessa situação, foi R$50 mil. Essa outra aqui foi R$0. Essa outra aqui foi 1 milhão. E vai, baseado nesses exemplos, modela a rede neural. Deixa eu até pegar aqui no Google Imagens aqui. Eu vou botar aqui Multilayer Perceptron. Eu lembro que a gente também fez uma discussão assim quanto a dinâmicas, a empresas que usam esse sistema para contratar pessoas, né? Tem uma lógica assim também. Usam, enfim, inteligência artificial, não sei exatamente, algum sistema assim, que seleciona X pessoas, enfim. E daí a gente estava discutindo isso avidamente numa aula. Fantástico, porque isso é uma questão super complexa, né? Justamente pelo fato de que se você utiliza um software que visa, digamos assim, diminuir os vieses da pessoa que vai fazer a seleção da vaga trabalhando com perfis, você aborda uma questão importante, né? A gente está aqui, enfim, estamos a manhã toda aqui discutindo isso, mas perceba que ela vem por uma análise tecnicista, né? Ou seja, como é que eu crio uma técnica, uma metodologia que anule variáveis que não estão no controle? Sendo que a visão sistêmica, ela não vai contra essa abordagem tecnicista, mas ela também nos provoca a pensar que qual é a possibilidade que eu tenho de efetivamente criar ações afirmativas, né? Eu não quero simplesmente proteger a minha empresa, por dizer, bom, foi o algoritmo que disse, e o algoritmo não leva em consideração raça, não leva em consideração o contexto social da pessoa, etc, etc. Agora, se ele vai dar uma pontuação maior para a pessoa que se formou na federal, por exemplo, bom, está dado o contexto. Né? A gente, pouco tempo atrás, estávamos comemorando, enfim, até esse número, infelizmente, já baixou, que pessoas pretas e pardas eram a maioria dos ingressantes nas universidades federais. Muito também por conta de ações afirmativas. Esse número, infelizmente, já caiu. Mas a questão também é, beleza, até podemos comemorar isso por algum tempo, mas eu quero comemorar os egressos, né? E não os ingressos. Porque as pessoas precisam concluir o curso. Então, se eu simplesmente boto essa variável lá no meu algoritmo de que eu só vou, ou se a pessoa se formou na federal, ela pontua 10 vezes mais do que quem não se formou, pronto. Está dada a cor da pele da pessoa no algoritmo. E essa é justamente a questão da modelagem do algoritmo, né? Então, aqui nessa imagem tem vários exemplos aqui, né, de mais ou menos como funcionam, né? Aqui tem esse mais técnico, né? Tem os pesos, os valores de entrada, né? Então, por exemplo, salário vai ser um número que entra na rede, né? A quantidade de dependentes,
o bairro, vai ser talvez um número aqui do bairro, etc, etc. E aqui ele vai ter uma série das chamadas camadas, né, as camadas escondidas dessa rede neural, que vai ajustar os pesos conforme os exemplos. Entra 1, 2, 3, 5 mil, 10 mil, 50 mil, 100 mil, 1 milhão de exemplos, e ele vai ajustando esses pesos e vai dar a saída do algoritmo com base nos pesos. Só que aí a base de pesos é feita em cima de um monte de funcionário do banco que olhava para a cara da pessoa e dizia, cara, para esse cara eu vou dar só R$1.000. Esse cara aqui não tem cara de quem vai pagar. Olha para a cara do outro, não, esse aqui não tem crédito com a gente. E olha para o outro, não, esse aqui, pelo amor de Deus, esse aqui tem cara de empresário. Né? Mora num bom bairro, dá para ver a pessoa aqui, né? Bom, esse aqui vou dar 50 mil. E esses são os dados que estão alimentando a inteligência artificial. E aí a gente vai lá e diz, não, mas não fui eu, foi o algoritmo. Só que você vai montar um algoritmo baseado em dados de pessoas que fazem uma análise extremamente enviesada das coisas e vai querer que dê qual resultado? A gente simplesmente criou uma máquina mais rápida em termos de dar uma resposta, mas que responde igual o supremacista que está sentado na cadeira lá do banco fazendo análise de crédito. Infelizmente, é esse o cenário, né, que a gente tem quando a gente se refere aos algoritmos de machine learning, porque a aprendizagem de máquina ela é baseada em exemplos, ela é baseada em dados. Então, quais são os dados, quais são os exemplos que eu vou passar, tanto o machine learning quanto o deep learning, né, que tem essa questão de métodos ainda mais complexos de aprendizagem, o segredo está nos exemplos. Então, o que alimenta esse algoritmo? Né? E essa análise tecnicista vai dizer, bom, cara, esses são os exemplos que eu consigo ter. Essa análise tecnicista. Agora, quando você tem uma análise sistêmica, né, que é essa complementaridade que a gente está querendo provocar aqui, essa análise sistêmica diz, cara, você não precisa rodar o algoritmo para saber que a pessoa preta não vai ter score. Você precisa, se você entende que tem que dar score para pessoas pretas, primeiro, modele variáveis que tenham relação com o contexto socioeconômico dessas pessoas. Segundo, faça ações afirmativas nesse sentido. Porque você não precisa simplesmente dizer, bom, agora fiz o algoritmo, e agora vamos rodar, e vamos ver o que vai dar. E agora o algoritmo não tem mais os vieses que tinha antes. E agora o resultado que der, deu. Não, ou seja, isso é análise tecnicista. E a gente pode ficar preso nela pro resto da vida. Porque, de certa forma, ela nos coloca também numa posição confortável de não assumir as nossas responsabilidades perante a sociedade, né? Porque, bom, fizemos o algoritmo, temos uma equipe trabalhando incessantemente na busca, não sei o que, tal. Fizemos um trabalho com a comunidade. E você ficou mais focado no algoritmo do que resolver, né, ou gerar o impacto que você pode ou você precisa gerar na sua comunidade em complementaridade a isso. Né? Então, né, inclusive no próprio algoritmo, você poderia colocar lá, cara, se for uma pessoa preta periférica, tem prioridade aqui, né, no nosso sistema de ação afirmativa, porque é o perfil de pessoa que precisa do nosso crédito. Ou é uma pessoa que precisa de desconto dos nossos produtos e serviços, é a pessoa que precisa estar presente no nosso contexto. Né? E aí você conseguiria ter algoritmos afirmativos dentro de pautas específicas, que talvez mais difícil de se assumir, mas é muito mais objetivo do que você usar uma justificativa técnica para um problema ético dentro do contexto dos seus negócios. Né? Então, é basicamente esse o contexto. E aí, para fechar, eu criei aqui uma planilha no Excel. Deixa eu só dar uma formatadinha nela aqui para não ficar tão simples. Aí, deixa eu botar uma coisinha aqui também. Deixar bonitinho. Que é uma planilha que focada em demonstrar um tipo específico de algoritmo chamado algoritmos genéticos.
né? Dentro da inteligência artificial, existe uma área, né, de pesquisa e tal, chamada metaheurística, né? Que é uma área, digamos assim, ampla dentro da inteligência artificial, da qual a própria da inteligência artificial não, né, da ciência da computação, da qual a própria a inteligência artificial tem desdobramentos ali, como a própria rede neural. A rede neural, ela é uma espécie de metaheurística, né? O que é, em resumo, a metaheurística? Ela é utilizar elementos do mundo real para inspirar a construção de algoritmos, né? Então, por exemplo, a rede neural, ela nada mais é que uma inspiração no mundo real, que eu criei algo que simula uma rede de neurônios, assim como o sistema cognitivo humano funciona. E eu criei isso dentro do computador. Não é um neurônio de verdade. Ele é um simulacro, né? Ele tenta ser um mecanismo parecido com uma rede de neurônios, mas ele é um software, né? Ele é um programa de computador. Assim como existem outros algoritmos, como algoritmos de colônias de formigas, que utilizam técnicas exatamente inspirado no que as formigas fazem como processo de comunicação. As formigas, para poder localizar o melhor caminho para poder acessar o seu alimento, à medida que elas se deslocam pelos espaços, elas depositam um feromônio, né, que é um elemento ali que ela deposita no caminho, né, que atrai as outras formigas. E aí, quanto mais feromônios tem depositados nesses caminhos, mais sinal de que mais formigas passaram por ali e aquele caminho é melhor, porque tem mais gente indo e voltando por ali. Então, e algumas formigas vão desgarrando, eventualmente, para buscar novos caminhos melhores para acessar o alimento, e o feromônio é essa ferramenta de comunicação. Existem algoritmos que fazem exatamente a mesma coisa. Eu crio uma formiga em software, né? E faço esse software explorar múltiplos cenários. E à medida que eles vão andando por esses cenários, eles depositam um feromônio digital, que as outras vezes que eu executo esse mesmo algoritmo, eu vou levando esse fator em consideração para poder chegar na melhor resposta, né? Então, ele é muito usado, né? São algoritmos de otimização, né? Que funcionam para isso. E tem outras técnicas, né? Também tem de colônia de abelhas, simulated annealing, né, que são técnicas baseadas em termodinâmica, né? Então usam princípios da termodinâmica para criar algoritmos que resolvam problemas computacionais. Então metaheurística é uma área gigante, tem um monte de coisas lá, e uma técnica que está aqui é a técnica exemplificada, é a técnica dos algoritmos genéticos, né, que é uma técnica que eu exemplifiquei aqui. Eu parto de um conjunto de genes com características, né? Aqui eu botei peso, altura, idade, gênero, força, velocidade, mas que poderiam ser os mesmos dados que nós usamos anteriormente. Bairro, renda mensal, se tem emprego formal ou não, quantidade, número de dependentes, etc. Podiam ser os mesmos dados aqui, né? E eu vou criar muitos genes, um conjunto inicial de muitos genes. Então, eu criei aqui na planilha do Excel alguns valores, né? Tudo aleatório aqui. Então, se eu atualizar aqui a planilha, os trocam. E aí, então, por exemplo, tem aqui uma pessoa de 163 quilos, 1,17 m de altura, 49 anos, não binário, com 50, botei força de 10 a 100, mas digamos assim, 57 pontos de força e 63 pontos de velocidade, né? Enquanto aqui uma outra pessoa, né, com 1,86 m, 186 quilos, 2,05 m, né, praticamente um jogador de basquete aqui, né, com 96 de força, muito forte, mas com pouca velocidade, né, cis, com 31 anos de idade. E esse processo consiste em eu crio vários, né, como eu criei aqui, GN1, GN2, GN3, 4, 5, 6, 10 mil vários, e eu vou criar genes resultantes, que nesse caso eu peguei aqui aleatoriamente uma característica de cada um aqui dos três. Então, e criei uma pessoa que tem 74 quilos, 2,05 m, né, que pegou desse aqui, né, os 2,05 m, pegou o 74 desse aqui. 49 anos, pegou desse aqui. Não binário, de algum desses dois.
com 57 de força, o mesmo desse aqui, e 23 de velocidade, como esse aqui. Criei um novo gene. E a grande questão que existe dentro do algoritmo genético é: o que eu faço com esse gene resultante, com esse novo gene que eu gerei? Eu executo o que eles chamam de a função fitness. E essa função fitness, né, botar aqui, né, simbolicamente aqui um f de x, essa função fitness, basicamente, o que ela faz? Ela avalia os pesos desse novo gene. E vai dizer, bom, esse novo gene, a relação força e velocidade, digamos assim, que eu vou botar aqui a força dividida pela velocidade. Tem um número aqui, né? 0,22, né? Fiz aqui a relação força versus velocidade. Vou colocar aqui força versus velocidade é maior do que 0,5. Ficou certo? Não, vou botar aqui. Sim. Isso tudo é maior do que 0,5. É falso. Mas, ó, pronto. Cheguei numa pessoa que deu verdadeiro. É uma pessoa, 1 metro, uns 103 quilos, 1,23 m, gigante, né, de altura, 0 anos de vida. Claro que aqui fica totalmente sem sentido, né? Uma pessoa cis, com 52 de força e de velocidade. E tanto de velocidade. Claro que eu posso levar em consideração a idade, mas eu posso levar em consideração o gênero. E eu posso criar uma função fitness que vai me dizendo que os bons são aqueles que têm mais força, mais velocidade, mais altura e são, sei lá, cisgênero. E eu estou criando um algoritmo eugenista aqui. E, sim, essa planilha do Excel é muito próxima a como funciona esse algoritmo. E essa função fitness, ela é a função que me dá um feedback, dá um retorno, se esse novo gene que foi criado aleatoriamente é bom ou ruim. Se ele é bom, eu vou pegar, nesse caso aqui eu só tenho 3, mas digamos que fossem 300. Eu vou tirar os 10% piores desses 300, vou botar os melhores, os 10 melhores dentro do resultado dessa função fitness. E vou cruzar eles de novo. E vou fazendo esses cruzamentos de dados, e aí dados assim, desse jeitinho que está feito aqui. Quase como se fosse na planilha. Ele vai ficar gerando novos valores e a gente vai ficar avaliando esses valores com base nessas trocas, e isso vai me gerar uma composição final. E aí, o que vai acontecer? Eu vou pegar esse resultado, digamos assim, esse é o meu resultado final. Eu vou pegar uma pessoa nova que está se cadastrando na plataforma e vou avaliar contra essa característica e vou dizer, esse é bom, esse eu quero, esse eu não quero. Isso também é uma técnica de inteligência artificial, e eu fiz questão de trazer, né, os algoritmos genéticos como exemplo, porque, primeiro, eles são uma técnica de inteligência artificial, né, são uma meta-heurística, e segundo, esse é o processo de seleção natural dos dados, que vai fazer a rede neural convergir para algum lugar, que vai fazer a rede bayesiana distribuir os pesos para algum lugar, que vai fazer o cruzamento dos genes ir para um lugar, né, e que vai levar o processo de tomada de decisão a algum lugar. Né? E a gente simplesmente delegar isso a uma análise tecnicista do contexto sem levar em consideração a visão sistêmica é muito fácil, é muito seguro usar essa abordagem, porque aí você, né, tem como justificativa o algoritmo, o argumento de não fui eu, foi o algoritmo. Né? Bem que eu queria, exatamente assim, para nós, isso é uma pauta importante dentro dos pilares de ESG da nossa empresa. A gente quer aumentar o número de pessoas trans, o número de mulheres, pessoas negras e indígenas, né? Mas ainda não conseguimos e tal. Cara, se você vai ficar só recaindo no algoritmo, né, talvez você nunca busque, e isso seja apenas uma desculpa para que você, né, e as empresas não assumam efetivamente a sua responsabilidade
dentro do contexto social em que a empresa está inserida, né? Então, era isso, enfim, que eu tinha separado aqui para esse nosso encontro, né? Agora devolvo para ti aí, Bibiana, para a gente, enfim, fazer uma troca, algumas análises, enfim, queria ouvir de ti, assim, aí mais especificamente dentro desses aspectos técnicos, né? Das técnicas computacionais que nós temos acessíveis hoje, né? Como que bate isso para ti, né? Como é que você analisa, né? Usando essas novas variáveis, né? Como é que você analisa esse contexto em que nós estamos, enfim, o que você leva aí de bom aí desse nosso bate-papo? Muitas coisas, não tem como dizer uma só, não é mesmo? Mas eu estou numa pira ultimamente, estou construindo devagar, assim, essa coisa de como bate o que eu estou tentando entender como pensamento computacional, que é essa lógica de que tudo que tem essa tecnicismo, ou seja, essa metodologia em rigor, assim, é levada como central e como não questionável, sabe? Isso eu levo para a lógica do jornalismo de dados, né? Que é o jornalismo que trabalha com, muitas vezes, software, muitas vezes até programação, né? A galera usa muito linguagem R e outras linguagens também, mas é um jornalismo que se baseia também a própria tabela Excel, enfim, essa coisa da metodologia é muito importante. Então, acaba que, nessas linguagens que tu usou, a tecnicidade, ela está muito presente e acaba se excluindo várias questões do jornalismo, que é o contexto, que é os casos, que a gente chama de cases, as fontes. Então, tu olha para uma tabela, tu olha para um dado e acaba passando ele por análise, passando ele por software e acaba tirando todas as outras coisas que, às vezes, são um contexto, assim, só olha o dado. Então, essa coisa da racionalidade, né, entre aspas, assim, dessa soberania da linguagem, da metodológica, do que a gente está usando agora, a tecnicidade, mas para mim eu estou usando o pensamento computacional, me faz pirar muitas vezes, assim, pensar sobre, não, claro, meu foco é no jornalismo de dados, mas em várias outras áreas, assim, da comunicação. E nesse momento foi mais um momento de insights para isso também, sabe? Talvez eu olhar de outra perspectiva, também trazendo algumas coisas que tu falaste para me ajudar a pensar também esse pensamento computacional. Então, vou estar maturando na minha mente e trazendo também muito para o particular, né? Do jornalismo de dados, enfim, da comunicação, que é o que a gente procura fazer, né? Trazer essas coisas grandes e diminuindo para ser mais palpável, até para explicar para o pessoal, e trazer mais clareza nas nossas pesquisas também, né? Maravilha, muito bom. E fico feliz, espero que, né, essas trocas contribuam, né, para o teu trabalho, né? Fica à vontade também, né, em a gente, né, seguir em contato, né? Eu procuro ter esse posicionamento, né, ativista nas redes, e ter atuação, né, em ações que efetivamente usem a tecnologia para melhorar o nosso contexto social, reduzir desigualdades, né? Então, desejo todo sucesso para você nessa jornada, né? E com essa expectativa positiva, né, de que essas nossas trocas aqui tragam para você bastante inspiração, né? E também metodologias, né? Enfim, técnicas que você possa aplicar no desenvolvimento do teu trabalho. Te agradeço pela presença, devolvo aqui para a equipe da organização do evento, acho que as meninas estão conectadas aí, acho que a Elaine está nos acompanhando aqui, mas da minha parte acho que encerramos bem aqui o nosso encontro, né? E espero, né, que vocês que estão assistindo aí a gravação também possam desfrutar também desse conhecimento.